Olá a todos, nós hoje continuamos o estudo do livro Nosso Lar, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de André Luiz. Nós vamos iniciar o capítulo 32, que se chama Notícias de Veneranda. Então vamos lá. Agora que penetrara o parque banhado de luz, experimentava singular fascinação. Aquelas árvores acolhedoras, aquelas virentes sementeiras, reclamavam-me a todo momento. De maneira indireta, provocava explicações de Narcisa, enunciando perguntas veladas. No grande parque, dizia ela, não há somente caminhos para umbral ou apenas cultura de vegetação destinada aos sucos alimentícios. A ministra veneranda criou planos excelentes para nossos processos educativos. Então vejam que aqui está falando da vegetação de nosso lar, da cultura ali de sucos, porque tem toda uma estrutura, toda uma logística para abastecer ali toda a colônia Nosso Lar, tanto do ponto de vista ali da alimentação, dos sucos, das árvores frutíferas. Então é toda uma extensa vegetação para fazer esse abastecimento. Observando minha curiosidade sadia, Narcisa continua esclarecendo. Trata-se dos salões verdes para serviço de educação. Entre as grandes fileiras de árvores há recintos de maravilhosos contornos para as conferências dos ministros da regeneração, outros para ministros visitantes e estudiosos em geral, reservando-se, porém, uma de assinalada beleza para as conversações do governador, quando ele se digna de vir até nós. Periodicamente as árvores eretas se cobrem de flores, dando ideia de pequenas torres coloridas, cheias de encantos naturais. Temos assim no firmamento o teto acolhedor com as bênçãos do sol ou das estrelas distantes. Devem ser prodigiosos esses palácios da natureza, acrescentei. Sem dúvida, prosseguiu a enfermeira entusiasmada. O projeto da ministra despertou, segundo me informaram, aplausos francos em toda a colônia. Soube que tal se dera havia precisamente 40 anos. Iniciou-se então a campanha do Salão Natural. Todos os ministérios pediram cooperação, inclusive da União Divina, que solicitou o concurso de veneranda na organização de recintos dessa ordem no Bosque das Águas. Surgiram deliciosos recantos em toda parte. Os mais interessantes, todavia, a meu ver, são os que se instituíram nas escolas. Variam nas formas e dimensões. Nos parques de educação do esclarecimento, instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação em forma de estrela, dentro do qual se abrigam 5 numerosas classes de aprendizado e 5 instrutores diferentes. No centro, funciona um enorme aparelho destinado a demonstrações pela imagem, à maneira de um cinematógrafo terrestre, com o qual é possível levar a efeito 5 projeções variadas, simultaneamente. Essa iniciativa melhorou consideravelmente a cidade, unindo-se no mesmo esforço o serviço proveitoso à utilidade prática e à beleza espiritual. Então vejam que veneranda ela constrói ali verdadeiros parques, E os mais bonitos são os dedicados ali à educação. Enfim, locais ali onde as pessoas vão, seja para estudo, seja para o passeio, para refazer as forças, e ali também que o governador vai periodicamente, Quando ele se encontra ali em palestras de esclarecimento, ouvindo ali quais as necessidades de cada ministro, Porque cada ministério tem 4 ministros e tem ali o governador central de Nosso Lar. Valendo-se-me da pausa natural, André Luiz pergunta, e o mobiliário dos salões? Tal como dos grandes recintos terrenos? Interessante essa pergunta, E os móveis? É parecido com os aqui da Terra? Narcisa sorriu e acentuou, há diferença. A ministra idealizou os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem do Cristo pelo mundo e sugeriu recursos da própria natureza. Cada salão natural tem bancos e poltronas esculpidos na substância do solo,
forrados de relva olente e macia. Então vejam que ela foi esculpindo ali os bancos e poltronas dentro da própria vegetação, né, das substâncias do solo. Isso imprime formosura e disposições características. Disse a organizadora que seria justo lembrar as preleções do mestre, em plena praia, quando de suas divinas excursões junto ao Tiberíades. E dessa recordação surgiu o empreendimento do mobiliário natural. Então a inspiração dela foi ali as imagens do Cristo, junto ali ao Tiberíades, né, junto à praia, fazendo as pregações. Então tudo isso a inspirou para que ela criasse esses salões naturais, né, esses bancos que são esculpidos ali, utilizando a própria natureza, né, o próprio solo. A conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representa vasta compensação. Essa altura interrompeu-se a bondosa enfermeira, mas identificando meu interesse silencioso, prosseguiu. O mais belo recinto do nosso ministério é o destinado às palestras do governador. A ministra veneranda descobriu que ele sempre estimou as paisagens de gosto helênico, mais antigo, e decorou o salão a traços especiais, formados em pequenos canais de água fresca, pontes graciosas, lagos minúsculos, palanquins de arvoredo e frondejante vegetação. Cada mês do ano mostra cores diferentes em razão das flores que vão se modificando em espécie de 30 a 30 dias. Olha que interessante. A cada 30 dias, a cada um mês, né, você tem ali flores diferentes que vão florescendo, que vão desabrochando. A ministra reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas de nossos companheiros encarnados da terra, e envia, por sua vez, ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores em homenagem ao Mestre dos Mestres. Olha que interessante isso, né? Que dezembro lá é uma época mais que especial, em que é onde essa vegetação está mais exuberante, as flores estão mais bonitas, e também porque recebe da terra ali muitas vibrações boas, né? Então, por isso que o Natal, seja do outro lado, seja aqui na Terra, é um momento muito especial em que as pessoas estão um pouco mais solidárias, um pouco mais sensíveis, quantos se engajam ali em campanhas, nos trabalhos sociais, voluntários. Então, tudo isso cria uma atmosfera muito saudável ali, seja aqui para a Terra, seja nos outros planos, né? Então, é essa troca, essa permuta incessante de vibrações, de pensamentos do bem. Esse salão, ela diz, é nota de júbilo para os nossos ministérios. Talvez já saiba que o governador aqui vem quase que semanalmente aos domingos. Ali permanece longas horas, conversando com os ministros da regeneração, conversando com trabalhadores, oferecendo sugestões valiosas, examinando nossas vizinhanças com umbral, recebendo nossos votos e visitas e confortando enfermos convalescentes em recuperação. Então vejam que é um governador que não se limita a ficar simplesmente ali ditando as regras, mas ele vai junto ali aos ministros, junto à população, ouvindo ali as necessidades, orientando. E domingo, que seria um dia teoricamente para ele descansar, a gente sabe que ele é o maior trabalhador de nosso lar, né? Que enquanto ele exige que as outras pessoas tirem férias, descansem, ele mesmo, para ele um prazer esse trabalho, essa dedicação. Então mesmo nos períodos em que ele poderia ali ficar descansando, ele utiliza esse tempo no trabalho ali no bem, né? À noitinha, aqui está falando do governador, quando ele pode demorar-se um pouco mais, ele ouve música, assiste a números de arte executados por jovens e crianças dos nossos educandários. A maioria dos forasteiros, né, dos visitantes que se hospedam em nosso lar, costuma vir até aqui no propósito de conhecer esse palácio natural, que acomoda confortavelmente mais de 30 mil pessoas. Então imaginem, né? Esse é um tamanho de um estádio ali para caber 30 mil pessoas nesse palácio natural,
em que atrai ali os visitantes, em que o governador vai para conversar, para refazer ali as suas energias também. Ouvindo os incessantes informes, eu experimentava um misto de alegria e curiosidade. O salão da ministra veneranda, continuou Narcisa animadamente, é também esplêndido recinto, cuja conversação nos merece especial carinho. Todo o nosso préstimo será pouco para retribuir as dedicações dessa abnegada serva de Nosso Senhor. O grande número de benefícios desse ministério foram por ela criados para atender os mais infelizes. A gente vai ver ao longo do texto, do próximo capítulo principalmente, que espírito é esse, né? Que maturidade, que bondade, o que é ali uma pessoa de fato que já conquistou essa condição da dedicação, da bondade, do desprendimento. Sua dedicação, aqui falando de veneranda, sua dedicação de trabalho em nosso lar é considerada pela governadoria como das mais dignas. É a entidade com maior número de horas de serviço na colônia e a figura mais antiga do governo e do ministério em geral. Permanece em tarefa ativa nessa cidade há mais de 200 anos. Vejam, há mais de 200 anos veneranda se dedica ali aos trabalhos em nosso lar. Impressionado com as informações, adiantei, o André Luiz diz. Como deve ser respeitável essa benfeitora. Você diz muito bem, atalhou Narcisa com reverência. É a criatura das mais elevadas de nossa colônia espiritual. Então veja, não estou falando que é a mais elevada, mas é uma das mais elevadas ali da colônia. Os 11 ministros que com ela atuam na regeneração a ouvem antes de tomar qualquer providência de vulto. Na verdade, então, cada ministério são 12 ministros, né? Relembrando, então, ela e mais 11. Em numerosos processos, a governadoria se socorre dos seus pareceres. Então, vejam, ela tem uma condição tamanha, em alguns momentos o governador ali a ouve, né? Ouve o parecer, as recomendações da veneranda também. Com exceção do governador, a ministra venerânica é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes. Vejam, além do governador, é o único espírito de nosso lar que já viu Jesus, olha, nas esferas resplandecentes, ou seja, ela foi até lá, ela tinha essa condição de chegar em esferas e para esse encontro ali com Cristo, né? Então, ele é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual e esquiva-se a menor informação a tal respeito. Olha que interessante. Ela teve esse encontro com Jesus, mas ela nunca comenta esse fato, ou seja, essa absoluta discrição, essa absoluta simplicidade. O fato que ela poderia ali contar para tantas pessoas, né? Olha, o privilégio de ter visitado Cristo, e ela guarda isso para ela, né? Porque não tem essa necessidade. São espíritos de tamanha envergadura, de tamanha maturidade espiritual, que isso denota uma das características desses espíritos, a simplicidade, e são discretos, a discrição, né? Além disso, há uma outra nota interessante relativamente a ela. Um dia, há 4 anos, nosso lar amanheceu em festa. As fraternidades da luz que regem os destinos cristãos da América homenagearam veneranda, conferindo-lhe a medalha do mérito de serviço, a primeira entidade da colônia que conseguiu até hoje semelhante triunfo, apresentando 1.000.000 de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar, sem esmorecer. Vejam, 1.000.000 de horas de trabalho útil, de dedicação, né? Um trabalho ali servindo, e eles enfatizam, sem reclamar, sem esmorecer, sem interromper. Então é um exemplo de dedicação.
Uma generosa comissão veio trazer a honrosa mercê, né, essa medalha ali para ela. Mas em meio do júbilo geral, reunidos à governadoria, os ministérios e a multidão na Praça Maior, a ministra veneranda apenas chorou em silêncio. Entregou em seguida o troféu aos arquivos da cidade, afirmando que não merecia e transmitindo-o à personalidade coletiva da colônia, apesar dos protestos do governador. Então vejam que ela recebe aquela homenagem, aquilo a toca, ela chora em silêncio, mas ela diz que ela não merecia e ela doa aquele troféu ali à coletividade, né? Apesar do governador. Protestos no sentido de falar que ela deveria ficar, mas ela ali, em toda a humildade, toda a simplicidade, ela dedica aquele troféu a toda a coletividade, a toda a população ali de Nosso Lar. Desistiu de todas as homenagens festivas com que se pretendia comemorar mais tarde o acontecimento, jamais comentando a honrosa conquista. Extraordinária mulher, disse André Luiz. Por que não se encaminharia às esferas mais altas? Ou seja, por que com toda essa condição espiritual, ela não vivia em esferas mais altas, em mundos mais elevados, onde poderia ter muito mais paz, muito mais alegrias, né? Ao invés de ficar ali num trabalho de extrema dedicação ali no Ministério da Regeneração, que era um dos mais difíceis que tinha, dadas as dificuldades ali dos doentes que eram acolhidos em situações bastante difíceis, né? E a Narcisa baixa o tom de voz e responde o André Luiz: intimamente, ela vive em zonas muito superiores à nossa e permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício. Olha que interessante. Ela estava ali em nosso lar, num ambiente difícil, mas intimamente, dentro dela, ela vivia já numa outra esfera. Tamanha era o grau de espiritualidade, de bondade, de dedicação, ou seja, deixando tão claro aqui que havia toda uma situação exterior difícil, mas intimamente era um espírito que nutria a paz, né? Então vejam, intimamente ela já vive em zonas superiores à nossa. E por que ela permanece ali em nosso lar? Por espírito de amor e sacrifício, né? Soube que essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de 1000 anos pelo grupo de corações bem-amados que demoram na terra e espera com paciência. Ou seja, ela está em nosso lar aqui há mais de 200 anos, mas ela já trabalha pelo grupo aqui da terra há mais de 1000 anos, né? Porque há corações ali que ela quer muito ajudar, que ela quer muito que progridam, que cresçam como ela está crescendo. E o André Luiz pergunta: como poderei conhecê-la? Narcisa, que parecia alegrar-se com meu interesse, explicou satisfeita: amanhã, à tardinha, após as preces, a ministra virá ao salão a fim de esclarecer alguns aprendizes sobre o pensamento. Então, no dia seguinte, a ministra veneranda irá ali falar, esclarecer questões sobre o pensamento, que é o que a gente vai ver na próxima semana. Então, que Deus nos ampare e nos fortaleça hoje e sempre.